call is now being recorded. Então, agora com a nossa gravação iniciada, novamente, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouquinho e dar prosseguimento à nossa programação de boas-vindas à nossa mais nova turma de calouros do campus de Monte Alegre. Vocês já conseguem ver o compartilhamento? Sim. Certo. Sim. Então, ok, vamos começar. Então, essa é a apresentação que a gente está dando prosseguimento à programação da Semana do Calouro. Essa apresentação, essa tarde, é, em suma, para desejar as boas-vindas, né, a vocês. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem a universidade. Eu sou a professora Ivana, hoje eu estou representando a direção, a professora Marcela é a atual diretora do campus, no momento a professora se encontra de férias, e por isso eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês, né, devido às férias da professora Marcela. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre um pequeno histórico da nossa universidade, só para contextualizar o curso, né, dentro desse contexto da instituição. Então, a UFOP é uma instituição, uma jovem instituição de ensino, que foi criada em 2009, e ela foi criada a partir da fusão de duas instituições de ensino que já estavam presentes aqui na nossa região. A Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, a junção dessas duas instituições deu a possibilidade do surgimento da UFOPA, que é a primeira instituição federal de ensino superior que nasce com sede no interior da Amazônia brasileira. E a UFOPA, ela é uma instituição que já nasceu multicamp. O que isso significa? A UFOPA, além do campus sede, que fica em Santarém, ela possui outros 6 campi que se localizam nos municípios de Óbidos, Alenquer, Oriximiná, no nosso município, Monte Alegre, o campus de Juruti e o campus de Itaituba. Então, o fato da UFOPA ser uma instituição multicamp é algo que fortaleceu a justificativa para que essa instituição de ensino fosse criada. Então, a razão da UFOPA existir é ela ser essa instituição multicamp no interior da Amazônia, no coração da Amazônia, como a gente gosta, né, de se referir carinhosamente à nossa região. Em 2010, né, em relação ao nosso campus, em 2010 iniciam as atividades do campus de Monte Alegre. Nesse período, né, a partir desse ano, o campus funcionava ofertando cursos pelo PAFOL, que é o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Foi possível essa oferta dos cursos pelo PAFOL devido à parceria com a prefeitura. Então, à época, a prefeitura cedeu o espaço que ainda hoje nós ocupamos, né, que era antigamente a Escola Orlando Costa, e aí algumas salas do Orlando Costa naquela época abrigavam os cursos ofertados pelo PAFOL, pela UFOPA Campus de Monte Alegre. De 2010 a 2016, o campus funcionou exclusivamente com essas turmas de licenciaturas intensivas. Então, durante esse período, foram 4 licenciaturas integradas, sendo ela História e Geografia, Inglês e Português, no curso de Letras, Biologia e Química, e me falhou a memória agora, mas eram inglês e português, matemática e química, matemática e física, biologia e química, e História e Geografia. Né? Foram essas 4 licenciaturas integradas e uma licenciatura plena em Pedagogia. Então, durante esse tempo, foram 9 turmas formadas, e em 2016, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão criou o primeiro curso regular
a ser ofertado no campus de Monte Alegre, que é o bacharelado em engenharia de aquicultura. Então, em 2016, essa resolução foi emitida pelo Conselho Superior e, em 2017, o curso obteve autorização do MEC para funcionamento. Então, só fazer uma breve contextualização, né, da nossa instituição, do campus e da implantação do curso. Tá? Então, eu coloquei ali grifado o curso, que é o que interessa, né, para nós hoje, é o que mais interessa para nós hoje, mas a gente vai falar mais tarde sobre a importância desse curso. Mas para a gente ir falando sobre algumas coisas que a gente precisa desmistificar em relação à importância desse curso, ao funcionamento dele no local onde a gente está, eu coloquei aqui uma tirinha para a gente tratar de forma bem humorada sobre algumas coisas que vocês devem encontrar, algumas questões que vocês devem responder, e a gente já aproveita esse momento para pedir ajuda, para a gente começar a divulgar o nosso campus, o local onde ele está e a importância do curso. Tá? Então, coloquei aqui uma tirinha simulando que o Armandinho, que é esse menininho de cabelo azul, seja um de vocês, né? Um calouro do curso de Engenharia de Aquicultura da UFOPA Monte Alegre. Então, ele encontra uma colega que também foi aprovada no vestibular da UFOPA e ela pergunta a ele: vi na lista que seu curso é apicultura, certo? Armandinho não consegue responder. Aí uma outra colega que também se aproxima responde por ele: não, ele vai cursar agricultura. E ela continua: ou algo com pesca, aquele que vai ser ofertado no Orlando Costa, não é isso? E o Armandinho só consegue dizer não, só consegue dizer um não redondamente. Ele fica um pouco incomodado, mas ele se retira dali e antes de responder, né, adequadamente, ele foi pesquisar um pouco e se aprofundar sobre o que faria esse profissional, a importância desse curso. E quando ele estava fazendo as buscas dele sobre a área, ele viu que o curso era extremamente importante em contexto mundial, nacional, inclusive na região. E então ele se deu conta, né, que é necessário que as pessoas consigam compreender melhor, né, sobre o que trata esse curso. E aí ele afirmou para ele mesmo que não era engenharia de pesca, que era engenharia de aquicultura e que não era apenas sobre peixes, né? Isso é importante porque há ainda na sociedade, na comunidade monte-alegrense, algumas confusões em relação a isso, né? Algumas dúvidas sobre essas questões. E, por fim, ele também respondeu para ele mesmo. E não é no Orlando Costa, é na UFOPA, tá? Então, eu trouxe essas coisas porque parecem coisas pequenas, mas isso faz diferença, as pessoas saberem a importância do curso, que curso é esse, o que faz o profissional formado, e que a gente funciona na UFOPA, né? O curso está alocado na UFOPA. Nós estamos em um prédio cedido, onde antes funcionava a Escola Orlando Costa, e a gente é muito grato por a gente ter esse espaço para funcionar, mas ele não é o Orlando Costa, né? Ele é o campus da UFOPA no município de Monte Alegre. Sobre o que trata essa profissão, a importância dela, a gente conversa ao longo da apresentação. Mas eu queria trazer logo essas questões para vocês irem entendendo algumas pequenas coisas que vocês já vão precisar se deparar e como vocês devem se portar, né, em relação a isso. Bom, então, falando da localização do nosso campus, né, vocês já conhecem, já pegaram os kits, fiquei sabendo que vocês gostaram muito, a gente fica muito feliz. Então, o nosso campus funciona no prédio que antes era o Orlando Costa, é um prédio cedido pela prefeitura, ele tem prazo para ser devolvido, digamos assim, então não é uma cessão definitiva ainda, mas a nossa sede própria já está em vias para ser licitada e construída, né? Já existe um processo tramitando para a licitação da obra, que resultará, então, na nossa casa própria, né? Na nossa sede. Essa obra vai ser realizada, vai ser construída nesse prédio que fica em frente ao campus, o campus que a gente está, né, hoje, ao prédio que a gente funciona hoje, ao lado ali do Carim Melém, que foi um terreno doado pela prefeitura. Essa doação já aconteceu há alguns anos, se eu não me engano, em 2012 ou 2014.
No entanto, não existia a assinatura do termo de doação definitiva pelo prefeito. E esse documento a gente só conseguiu a assinatura dele em julho. Então, só por isso que agora é que a gente pôde dar prosseguimento ao processo de licitação para a construção do nosso prédio próprio. Tá? Mas é uma notícia muito feliz que a gente já tem uma previsão de início das obras para o início do próximo ano, entre janeiro e fevereiro, conforme foi apresentado pela reitoria em visita recente ao campus para justamente esse objetivo, apresentar à comunidade acadêmica o projeto de construção do campus. E aí, falando, então, da nossa localização, do local onde a gente funciona, também aproveito para falar sobre a nossa atual infraestrutura física, né, para o funcionamento das nossas atividades. No momento, a gente possui apenas 2 salas de aula, né, o que não é o ideal, é bem difícil trabalhar com um curso que é integral, ou seja, ele pode funcionar nos 3 horários, e às vezes algumas turmas têm atividades simultâneas, né, nos 3 horários, né. Então, são 5 turmas e são 2 salas. Então, é muito difícil fazer isso funcionar. Então, atualmente, a gente possui apenas essas 2 salas, com capacidade para 40 alunos cada, isso sem o distanciamento social, né, que é necessário nesse momento de pandemia. A gente ainda possui uma terceira sala, o campus ainda conta com essa terceira sala, que, na realidade, era uma sala de reuniões, que devido às demandas por mais salas de aula, nós adaptamos para uma sala de aula menor, essa abriga no máximo 20 alunos, sem distanciamento. No entanto, a UFOPA tem um projeto de modernização no qual uma das ações previstas é a modernização através da implantação de salas inteligentes, que é também algo que vem sendo apontado como requisito para avaliação do MEC. Então, cada campus recebeu uma sala inteligente. E nós aproveitamos essa sala de aula, então, que era uma sala de reunião, foi uma sala de aula, e hoje, então, funciona a nossa sala inteligente. A sala inteligente, ela já foi implantada no contexto da pandemia, então as cadeiras já estão posicionadas com distanciamento social. Com essa dinâmica de distanciamento, a sala abriga apenas 8 alunos de cada vez, tem aqui também o espaço para o professor. A sala conta já com um computador, uma TV, e ela é possível de ser utilizada para o professor que, por exemplo, queira preparar uma videoaula, que ele consegue fazer a gravação e editar os seus vídeos. Essa sala pode também ser utilizada para videoconferências, então alguns professores que estejam, por exemplo, lá na sede ou em outros locais, em outros estados, eles podem fazer alguma palestra ou dar alguma aula que pode ser transmitida aqui nessa sala para a nossa comunidade acadêmica, né? Então, é uma sala que tem alguma versatilidade, no entanto, seu uso está um pouco limitado, né, em função da questão do distanciamento social, que é necessário como medida de biossegurança no contexto pandêmico que nós ainda estamos enfrentando. Além das salas, nós temos a biblioteca. Eu não vou falar muito a respeito da biblioteca, porque nós temos uma apresentação logo mais do nosso bibliotecário, então ele deve falar sobre o funcionamento, sobre a estrutura desse espaço. Nós temos também um laboratório de informática. No momento ele possui 20 máquinas, então pode receber até 20 usuários. No entanto, né, com o distanciamento e todas as medidas de biossegurança, ele pode receber até 15 alunos, só que, infelizmente, recentemente nós passamos por um pequeno incêndio nesse espaço e ele está inoperante, né? Nós já pedimos a solicitação de reparo ao setor responsável da universidade, que é a Superintendência de Infraestrutura, e nós estamos aguardando atendimento. Aqui um espaço também importante do nosso campus é o nosso laboratório multiusuário de ensino, onde a maioria das aulas práticas devem ser realizadas. Nosso laboratório de ensino ainda está em processo de implementação. Hoje a gente já tem vários equipamentos que recentemente a gente nem
conseguir ainda realizar práticas por falta desses equipamentos. No entanto, a gente também é impedido de fazer um uso mais pleno desse laboratório devido à ausência de uma rede 220. E vários desses equipamentos, eles funcionam em 220, né? Então, essa é mais uma adequação que nós já solicitamos à Cinfra e estamos aguardando atendimento. Então, algumas aulas práticas podem ser realizadas nesse espaço e algumas disciplinas que precisam de equipamentos mais específicos e que nós ainda não temos, podem ser realizadas eventualmente na sede, em Santarém. Então, isso depende do planejamento do professor, mas é uma possibilidade. Esse é um outro laboratório que nós temos no campus, que é o laboratório de aquicultura, é o laboratório mais voltado para a parte aplicada do curso de vocês, mas como vocês podem ver, o laboratório ainda está em organização, né? E a gente ainda está implementando e ele ainda não está em funcionamento. Nós temos também no campus uma área de convivência que vocês já conheceram, né? Foi nesse local que os kits foram entregues, é uma área utilizada geralmente nos intervalos das aulas para socialização. Eventualmente, alguns alunos, no período antes da pandemia, utilizavam também esse espaço para se reunir e fazer trabalhos acadêmicos nessas mesas. Então, é um espaço bem interessante que nós temos. Alguns eventos também nós realizamos ou no auditório, que não coloquei imagens do auditório, mas nós também temos um auditório no campus, ou esses eventos também podem ser realizados nessa área. E agora vou falar um pouco sobre os nossos recursos humanos, que é a parte que eu considero mais importante, né, do campus. Começando então pelos nossos servidores técnicos. Acho que vocês já conhecem, né? A Nayara e a Dalva são os servidores que geralmente os alunos têm o primeiro contato, são elas que fazem esse acolhimento inicial. Então, são as nossas servidoras da Secretaria Acadêmica. Temos também os servidores Abraão, Davi e Ivo, que são servidores da Secretaria Administrativa. No momento, o Ivo encontra-se afastado para a realização do mestrado. Ainda vocês vão encontrar pelo campus o Elanildo, que é o nosso secretário executivo, o Igor, que é o representante do CETIC no campus. Então, o CETIC é um órgão vinculado à reitoria, é um órgão suplementar à reitoria, que trata da parte de comunicação e informação da instituição, e no campus, o representante do CETIC é o Igor. E nós temos o Fabrício, que é o nosso bibliotecário, e o Valdinildo, que é o técnico que auxilia o Fabrício nesse espaço, né, na biblioteca. Aí tem os servidores docentes, né? Falar um pouco para vocês sobre cada um, apresentar rapidamente, na verdade, sobre esses professores que vocês terão contato ao longo do curso. Vou começar pelo professor Carlos. Professor Carlos Azar, ele está no momento afastado para o doutorado. Então, devido a isso, nós fizemos a contratação de um professor substituto para ficar no lugar do Zazá, que é o Breno. No entanto, o professor Breno, acredito que vocês nem terão contato com ele, o contrato dele está em vias de finalização, mas uma professora já está sendo, o processo de contratação de uma professora já está em andamento. A professora Marcela, como eu falei inicialmente, é a professora que está diretora do campus. Devido a isso, né, todas as funções administrativas que ela tem que assumir, ela é afastada, e isso é regimental, tá? O regimento da UFOPA impõe isso, que a professora Marcela está afastada das atividades de aula, né? Ela desempenha as funções administrativas e as atividades de docência, ela está no momento afastada para pleno desempenho de todas essas funções administrativas. E por isso nós fizemos uma contratação da professora Maria Fernanda, que é a substituta da professora Marcela. Vocês já devem conhecer a professora Maria, né? Acho que hoje vocês tiveram aula com ela.
é uma professora que também está em vias de finalização de contrato, acho que acaba em novembro, em um novo processo para a contratação de uma substituta para ficar no lugar da Marcela, né, depois que a Maria encerrar, deve acontecer. A professora Suzete é a professora nossa que também está afastada por motivos de saúde, o professor Paulo e eu, a professora Ivana, que devo encontrar com vocês na disciplina de Química, acho que está para janeiro essa disciplina, e atualmente estou vice-diretora, é por isso que hoje eu estou conversando com vocês, devido às férias da diretora, a professora Marcela. Além dos servidores técnicos e dos servidores docentes, é muito importante também para a gente que vocês conheçam os nossos colaboradores, porque eles fazem parte da equipe, desempenham um trabalho fundamental para o nosso funcionamento, nossa organização. Então, por isso que a gente sempre, todos os anos, faz questão de falar dos nossos colaboradores, né, para vocês, para os alunos que estão ingressando. Então, a gente tem a Raab e a Mara, que são as nossas colaboradoras dos serviços gerais. Aí o Manuel, Dionédio, Marco e Éden, que trabalham na vigilância do campus. No momento, o Éden e o Manuel se encontram de férias, então não coloquei aqui a imagem dos vigilantes que estão substituindo, porque eles vão ficar um período breve, né, de apenas um mês, são o David e o Damares. E aqui só para explicar que o Dionédio, ele entrou mais recentemente, depois que a empresa já tinha feito uma mudança no uniforme. Então, agora, todos os vigilantes vocês vão encontrar com essa farda amarelinha, tá? Que essa é a nova farda. E também acho importante falar um pouco para vocês sobre a estrutura organizacional, né, do campus. Essas são as pessoas que trabalham nesses setores que eu falei, mas como é que é a organização, né, num organograma de funcionamento do nosso campus. CEMAL é a sigla que a gente utiliza para se referir ao campus de Monte Alegre, tá? A instância superior que compõe o CEMAL é o conselho do campus. Esse conselho, ele tem representação das 3 categorias da comunidade acadêmica, que são os docentes, os técnicos e os discentes. Em relação à direção e à coordenação do curso, é importante mencionar que o Estatuto e o Regimento Geral da UFOPA mencionam que quando o campus ele tem apenas um curso em funcionamento, que é o nosso caso, né, a figura da direção do campus também representa a coordenação de curso, tá? Então, por isso que hoje a professora Marcela, diretora do campus, Oi? Caiu a reunião ou foi só aqui? Caiu aqui também, Nayara. Eu acho que caiu para a professora Ivana. De repente saiu todo mundo. Eu acho. Foi a internet, foi a internet. geral. Agora esperar voltar e a professora voltar também.
Oi, voltei. Percebi aqui pelo celular que eu tinha caído. Nem sei até onde vocês conseguiram ouvir. Eu fiquei olhando para a tela, mas eu não consegui entender se tu tinha caído ou não, e agora eu não lembro onde foi que parou. Ivana, caiu de novo? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sei nem até onde vocês conseguiram me escutar. Acho que minha internet deu uma caída aqui, tive que rotear do celular. Caiu um monte de gente. Ah, tá. Achei que tinha sido só eu. E agora, da onde eu continuo? Ivana, Voltei. Será que agora a gente consegue retomar? Vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo sim, Ivana. Sim, Parece que a minha professora, estou internet também ouvindo. voltou aqui. Acho que de todo mundo. Vamos. Acho que agora vai. A gente não pode elogiar, estava falando no início para a Dalva que hoje estava boa, tá aí. Pois. Vamos lá. Eu só quero que vocês me ajudem a retomar de algum ponto onde vocês deixaram de me ouvir, para eu não ficar muito repetitiva. eu acho que foi próximo, foi aqui, nesse quadro mesmo. Mas aí deu para explicar estrutura. tudo? Não, eu creio que não. Tá. É melhor tu começar ele de novo. Tá ótimo. Pode deixar. Então, vamos lá. Falar um pouco da estrutura organizacional do nosso campus. Então, mostrei para vocês um pouco da nossa estrutura, dos recursos humanos. Mas como é que estão organizados esses recursos humanos, né? Essas funções, né, dos servidores que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem essa organização básica aqui do nosso campus. CEMAL é a sigla que a gente utiliza para se referir a campus de Monte Alegre. A instância superior do nosso campus é o conselho,
que tem representação das 3 categorias, então docentes, técnicos e discentes têm assento no conselho. Em relação à direção do campus e à coordenação do curso, é importante mencionar que os campi que têm apenas um curso, que é o nosso caso, eles têm uma particularidade, tá? Então, a figura da direção do campus, ela também vai representar a coordenação de curso, tá? Então, por isso que hoje a professora Marcela, ela é diretora do campus e ela é também coordenadora do curso, tá? Essas funções de direção e coordenação de curso, elas são desempenhadas por docentes e as demais funções, elas são desempenhadas por técnicos, tá? Então, a gente tem uma secretaria executiva, que quem atua nela é o Elanildo, nosso secretário executivo. Hoje o campus conta com 2 coordenações, a coordenação acadêmica e a coordenação administrativa. Nossa coordenadora acadêmica é a Nayara, e o coordenador administrativo é o Abraão. O CETIC, como eu já mencionei, é representado no campus pelo Igor, e a biblioteca é de responsabilidade do Fabrício, tá? Me deem um retorno, vocês estão conseguindo ouvir, né? Sim, normal. Tá. E agora falando um pouco sobre o curso, né, de vocês. Então, o curso é um curso integral, tá? Ele tem 10 semestres de duração, são 5 anos, no mínimo, e no máximo 15 semestres, 7 anos e meio. Durante esse tempo, vocês devem cumprir 3.875 horas de atividades para que vocês possam, então, integralizar, né, e formar, obter o diploma. Essas 3.875 horas estão organizadas em várias atividades diferentes, né? Então, vocês vão ter vários componentes, ou melhor falando, vários componentes diferentes. Então, vocês vão ter disciplinas obrigatórias, que é o que corresponde à maior parte da carga horária do curso, estágio supervisionado obrigatório, 160 horas, que deve ser cumprido no último semestre do curso, então existe um período destinado especificamente para cumprir esse componente. O trabalho de conclusão de curso, que deve ser apresentado também ao final do curso. No caso do nosso curso, né, do curso de vocês, de Engenharia de Aquicultura, ele é uma atividade individual, tá? 180 horas de disciplinas optativas, 100 horas de atividades complementares e 390 horas de atividades integradoras de formação. Sobre as atividades complementares e atividades integradoras de formação, nós vamos falar logo mais, né, ainda durante essa apresentação. Então, aqui só dando um panorama geral de todos os componentes que fazem parte da estrutura do curso de vocês. E agora, falar também que esses componentes, eles são organizados em núcleos e divididos por área de concentração. Tá? Então, o curso de vocês, essas disciplinas, esses componentes que eu mostrei, de forma geral, eles fazem parte ou do núcleo básico, ou do núcleo profissional, ou do núcleo específico. Tá? O núcleo básico são aquelas disciplinas que vão dar suporte para as disciplinas profissionais específicas. As específicas têm mais relação com o curso em si, com a área de aquicultura, e as disciplinas profissionais são disciplinas que também são comuns a outras engenharias, por exemplo. Tá? Então, além desses núcleos, nós temos uma divisão por área de concentração. Então, nós temos o bloco comum, o bloco da biologia, o bloco da engenharia e afins, ecologia, meio ambiente, socioeconomia e aquicultura. Isso aqui só para vocês terem uma visão do quanto o curso de vocês é abrangente e diverso, tá? E multidisciplinar. E todos esses componentes, eles estão organizados nessa matriz curricular. Essa matriz curricular é a nossa matriz aprovada, é nosso projeto pedagógico do curso, que é o documento em que estão organizadas todas as informações referentes ao curso de vocês, inclusive essa parte das disciplinas, de como o curso está dividido, de como ele é composto, do período de duração. Então, esse documento, PPC, Projeto Político do Curso, Projeto Pedagógico do curso, perdão, ele foi aprovado recentemente. Então, vocês são a primeira turma
em que a gente está fazendo a apresentação do PPC já aprovado, né? Então, essa é a nossa matriz. Apesar de que essa é um documento agora oficial, ele foi aprovado, não significa que ele é engessado, né? Então, essa matriz, ela pode, ao longo do tempo, sofrer modificações, caso seja necessário, né? Então, fazer alguma adaptação pertinente, conforme a análise periódica que vai ser realizada pelo NDE, Núcleo Docente Estruturante, que é um corpo de docentes que vai fazer esse estudo para verificar a necessidade de adequação dessa matriz curricular. Tá? Então, a gente tem aqui os 10 semestres e as disciplinas, os componentes que serão ofertados em cada semestre desse. Então, além aqui de todas as disciplinas obrigatórias, tem aqui ao lado as disciplinas optativas que elas, como o próprio nome já sugere, o curso, ele eventualmente oferta nessas disciplinas. Elas não são de oferta obrigatória. Mas vocês precisam cumprir obrigatoriamente 180 horas dessas atividades, desses componentes optativos, tá? Além disso, a gente tem aqui no último semestre, como eu falei para vocês, o período destinado para o estágio supervisionado obrigatório, o período para a apresentação do TCC. Então, a gente dividiu o TCC em TCC1 e TCC2, tá? O TCC1 é mais uma disciplina de orientação e o TCC2 é a apresentação do TCC de fato. Então, somando aqui as duas atividades referentes ao TCC, a gente tem 60 horas destinadas para essa atividade. E aqui, ao final do curso, também vocês vão ter um momento para acreditar as atividades complementares e as atividades de extensão. Isso não significa que vocês vão fazer essas atividades apenas nesse momento. Então, vocês têm aqui, ó, nessa barra preta embaixo, representa que durante todo o período do curso, vocês têm para fazer, para realizar essas atividades, sendo que elas só serão creditadas, ou seja, elas só serão adicionadas ao histórico de vocês nesse momento aqui, no último semestre, após vocês tiverem concluído os demais componentes obrigatórios. Tá? Então, essas cores diferentes representam os diferentes núcleos que eu tinha mencionado anteriormente. Então, esse azul mais clarinho representa as disciplinas do núcleo específico, que são da área mesmo aplicada à aquicultura. O azul mais escuro, quase preto, são as disciplinas do núcleo profissionalizante. E esse azul intermediário se refere às disciplinas básicas, tá? Do núcleo básico. Em relação às atividades integradoras de formação, tá? As atividades integradoras de formação, elas se dividem em duas categorias. São elas as práticas integradoras de extensão, que juntas somam 180 horas, elas são ofertadas como disciplinas aqui na estrutura da matriz curricular, e a outra categoria são as atividades de extensão, essas que serão creditadas aqui ao final. Vou falar acho que no próximo slide eu já começo a falar sobre as atividades complementares e essas atividades de extensão. Bom, em relação às atividades complementares, nós temos 4 categorias, tem um regulamento específico que fala sobre essas atividades complementares, é um anexo do PPC de vocês podem consultar no site, e também podem nos perguntar a qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida. As atividades complementares que vocês precisam cumprir 100 horas, elas têm essas 4 possibilidades, né, de categoria. São atividades complementares de ensino, que podem ser disciplinas optativas. Depois que vocês cumprem as 180 horas de disciplinas optativas, vocês podem continuar fazendo disciplina optativa, e essa carga horária excedente pode ser creditada como atividade complementar de ensino. Participação em projetos de ensino também é creditada como esse componente. Ouvinte em minicursos, né? Então, são exemplos de atividades complementares de ensino. Atividades complementares de pesquisa se referem a ações científicas que são desempenhadas no âmbito de projetos de pesquisa, publicação em anais de eventos, né? Entre outras atividades de cunho científico. Atividades complementares de extensão se referem também a atividades em que são realizadas no âmbito de ações ou projetos de extensão.
Pode ser como participação como bolsista ou voluntário em projetos desses, pode ser ministrante de minicurso, pode ser assistência técnica, e atividades complementares de representação. Um exemplo de atividade de representação, vocês lembram que eu acabei de mostrar o organograma e eu disse que lá no conselho, que é a instância superior do campus, os discentes, eles têm assento, né? Então, a participação de discentes no conselho também pode ser utilizada para acreditar aqui nesse componente, atividades complementares, e ela é categorizada como atividades complementares de representação. Representação do campus ou da UFOPA em jogos, por exemplo, né, em eventos nacionais, são outros exemplos de atividades complementares de representação que podem ser utilizadas para acreditação do componente em questão. E o outro componente que eu tinha mencionado são as atividades de extensão, né, essas vocês devem cumprir, acho que são 210 horas, tá? E o que diferencia as atividades de extensão das atividades complementares? Bom, as atividades de extensão, elas são aquelas em que há um protagonismo do aluno. Então, faz parte da política de extensão, da política nacional de extensão, que é respeitada na UFOPA, que é adotada, né, colocada em prática na instituição, que os alunos, para que eles sejam... para que a gente considere uma atividade creditada como atividade de extensão, ela deve ser protagonizada por esse aluno. Por exemplo, participação dos alunos como bolsista ou voluntário em programa de extensão, tá? Membro de comissão organizadora de um evento, de uma ação, minicurso ou oficina, ministrante de curso ou de palestra, né? E prestação de serviço. Então, essas atividades são alguns exemplos de atividades que podem ser creditadas como atividades de extensão, né, onde o aluno seja protagonista. Eu escutei um barulhinho no chat, tem alguém querendo falar? Eu caí novamente? Ou não? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ivana, eu estou ouvindo. Tá. Professora, eu também estou ouvindo. Ótimo, obrigada. Tá, então, continuando, né, vocês precisam cumprir essas atividades também como parte da matriz curricular, como parte dos requisitos exigidos para obtenção do diploma. E é importante que vocês aproveitem, então, desde quanto antes vocês puderem, todas as atividades que são ofertadas no âmbito do campus, no âmbito da instituição e também externamente. Então, se envolvam em projetos, participem de minicursos e de eventos, aproveitem isso não só como uma obrigação, algo que é necessário para formar, mas também como atividades que vão enriquecer o percurso de vocês e vão servir muito para a construção desse profissional que vocês pretendem, né, ser ao longo aqui do curso, e também como uma forma de amadurecimento pessoal. Então, são experiências muito enriquecedoras, e então encarem não como apenas uma obrigação, mas também como oportunidades. E aqui eu coloquei esse slide para mostrar, né, algumas dessas oportunidades que a universidade proporciona e que podem ser utilizadas como atividades que podem ser creditadas, né? Então, participação em projetos de extensão, participação em projetos de pesquisa, projetos de ensino, eventos, mais variados eventos, mobilidade acadêmica, que pode ser interna, pode ser externa nacional e pode ser externa internacional. Nós já tivemos alunos que passaram um tempo, né, em mobilidade, fizeram mobilidade, acho que foi no Espírito Santo, 2 alunas passaram um tempo lá fazendo atividades de pesquisa, de extensão, de ensino, né, pelo programa de mobilidade, pela possibilidade da mobilidade. Teve também um aluno nosso que fez mobilidade internacional, em que ele passou um tempo no Chile, né, aproveitando, aprendendo, né, agregando conhecimento da área. E tem também os estágios. Então, boa parte dessas oportunidades, elas também
podem ser realizadas com auxílio financeiro, com bolsas, e também voluntariamente, né? Então, são oportunidades importantíssimas, muito ricas, que só tem a somar com o percurso acadêmico, com o profissional, com a qualidade desse profissional que a gente deseja formar, que vocês desejam ser, né? E também em relação ao crescimento pessoal. São oportunidades ímpares e, se eu puder dar um conselho, eu diria para que vocês aproveitem, agarrem todas essas oportunidades que vocês puderem, né, que forem abertas aqui no campus, na instituição. Bom, mas tudo isso, né, tem um monte de disciplina para ser feita, tem atividade complementar, tem atividade de extensão, tem o TCC, tem estágio, tudo isso para construir um profissional engenheiro de aquicultura. Mas o que faz, então, né, esse profissional? O que faz, o que desempenha um engenheiro de aquicultura? Antes de mostrar aqui um bannerzinho resumindo algumas das atribuições que esse profissional tem, eu tenho a curiosidade de perguntar para vocês, né? Quem aqui, antes de fazer o curso, procurou saber a respeito dele? Fez essa escolha consciente? Não, eu quero ser um engenheiro de aquicultura. Então, está fazendo o curso porque quer ser um engenheiro e não simplesmente para obter um diploma, um nível superior numa instituição federal, que também é muito importante, né? Mas eu queria saber, assim, se alguém aqui fez essa busca antes de fazer a escolha do curso. Eu vi que a Samile levantou a mãozinha, né, no chat. Pode falar, Samile. Samile, pode ficar à vontade, abre o microfone. Quem quiser participar, vamos conversar para não ficar também só eu falando, né? A Samile não quer falar. Tem ninguém que quer contribuir aqui? Bom, é normal, né, essa timidez inicial, mas já vão aproveitando para se soltar também, tá? Muito importante a participação de vocês para dinamizar as atividades, dinamizar as aulas. Vocês estão me ouvindo, né? Só para eu ter certeza que eu não caí de novo. Sim, estamos ouvindo. Caleb levantou a mão. Ótimo. Caleb, fique à vontade. Pode fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde. Eu escolhi o curso de Engenharia de Aquicultura devido ser um curso muito importante, né, principalmente para a nossa região, que nós temos a cultura, né, de comermos bastante peixe, né? Isso. A nossa região ela é cercada por água, então ela tem um dinamismo muito, um potencial muito grande nesta área, né? Exatamente. Para a nossa região aqui de Monte Alegre, Santarém, todas as cidades vizinhas, né? Somos Isso. cercados por bastante água, né? Isso é uma maravilha de Deus, né? E também a minha família, a minha mãe ela só pode comer peixe. Ela só pode comer peixe. Daí a gente tem muita dificuldade para encontrar peixes que ela possa comer também, né? Que seriam peixes que são ditos não reimosos, né? Que eles não fazem mal à saúde. Uhum. Ela não pode comer peixe que tem couro, né? Nem peixe cascudo, essas coisas assim. Né? Ela seria para ela comer, por exemplo, bocó, que ela tem possibilidade de comer, né? Uhum. E devido a essas situações, né? Eu escolhi esse curso para mim estar fazendo. Certo. Ótimo, muito obrigada pela contribuição. Alguém mais quer contribuir? Só foi o Caleb que procurou saber a respeito do curso, que entende a importância? Então, vou colocar aqui, já que ninguém mais quer se manifestar,
e colocar aqui um banner que já vem trazendo algumas dessas informações, né, que o Caleb colocou muito bem, do potencial que essa região tem, né? E falou também da questão da alimentação humana, né? Isso é algo que torna essa área extremamente promissora mundialmente, né? Então, o problema da geração de alimento é mundial, né? E a pesca, né? Ela já vem se mostrando estagnada desde a década de 1990, ao contrário da aquicultura, que é uma área que se mostra em expansão, né? Então, é uma área crescente que mostra grandes oportunidades, né, para esse fornecimento de alimentação. E é importante já mencionar aqui que, quando a gente fala de aquicultura, a gente não está falando apenas de piscicultura, né? É normal as pessoas associarem o curso apenas a peixe, que é uma das situações que o Armandinho, lá naquela tirinha inicial, enfrentou com as colegas, né? Então, a aquicultura, ela não diz respeito somente a peixes, ela diz respeito a todo e qualquer organismo aquático. Organismo aquático entende-se aqueles que têm toda a sua vida, todo o seu ciclo de vida restrito à água ou parte dele. Então, quando a gente fala de anfíbio, né, de rã, quando a gente fala de jacaré, quando a gente está falando de algas, né, a gente também está falando de atividade aquícola, de aquicultura. Então, tendo essa noção de que o curso abrange peixe, camarão, caranguejo, alga, jacaré, rã, só falando isso, a gente já tem uma noção do quanto diverso o curso é. E quando a gente pensa também que o curso ele não é apenas para cultivo, né? Claro, é importante que o engenheiro saia daqui sabendo cultivar, claro que isso é indiscutível. Mas não é só essa atuação que o engenheiro de pesca vai ser capacitado para desempenhar, né? Então, o engenheiro de pesca ele pode atuar na assistência técnica de produções, né, de propriedades aquícolas, ele pode atuar avaliando projetos nessa área, né? Ele pode participar de ações tanto em empresas privadas quanto em órgãos públicos, ele pode atuar na pesquisa, ele pode ser professor dessa área, ele pode atuar na extensão, né? Ele pode trabalhar não só na parte produtiva, mas também naquela parte de... não só na parte produtiva da criação, mas também na questão de tecnologia do pescado, então na elaboração de outros produtos à base de pescado. Então, alimentos alternativos que venham a partir da matéria-prima de animais aquáticos, né, de organismos aquáticos, também são atribuições do engenheiro de aquicultura. Então, para vocês terem uma noção de que esse profissional é um profissional múltiplo, e ele tem muitas oportunidades de trabalho, e essa região, como o Caleb colocou, é uma região, assim como o nosso país, né, a Amazônia, é um local que tem grande disponibilidade hídrica, o clima é favorável, e nós temos uma diversidade de espécies que são espécies adequadas, que têm potencial, né, para a área de aquicultura. Então, vejam o quão essa área é, de fato, uma excelente oportunidade. Então, vocês fizeram uma excelente escolha e a gente deseja de todo o coração que vocês aproveitem todas as oportunidades, que vocês aprendam o máximo, que vocês saiam daqui capacitados a aplicar esses conhecimentos, seja em que área for, dentro desse curso que é tão diversificado. Tá? Então, eu costumo dizer que é muito difícil a pessoa dizer, eu não fiz uma escolha errada, não devo ser um profissional dessa área. Mas é que você pode fazer tantas coisas dentro da área de aquicultura que, para mim, é muito difícil conceber a ideia de que você não vai ter afinidade com nada, porque você pode trabalhar em muita coisa, né? Tanto ali na parte mesmo laboratorial, fazendo pesquisa, ou com você dentro da sala de aula, sendo professor, ou você pode atuar na parte de extensão, quando você vai dar assistência técnica para profissionais que já trabalham com o cultivo, como também nas indústrias de beneficiamento, de processamento de pescado, na iniciativa privada, nos setores públicos. Então, é muita coisa que você pode fazer, é muito difícil não ter nada no curso que você não se identifique. Tá? Então, por isso que a gente acredita tanto no curso e a gente espera, de fato, que vocês também enxerguem essas possibilidades e que vocês consigam se fixar no curso, se tornar um engenheiro de aquicultura e que façam a diferença onde vocês escolham atuar.
Então, eu trouxe aqui um monte de informação, né? Falei sobre o funcionamento do campus, falei sobre o currículo do curso, e vocês devem estar ainda com várias dúvidas, né? Não sabe por onde começar, deve ter várias perguntas para fazer, mas a ideia aqui não é assustar ninguém, tá? Então, a gente não quer assustar, a gente quer dar as boas-vindas, mostrar para vocês que é um curso muito diversificado, tem muito trabalho. É uma engenharia numa instituição federal? Sim, nunca ninguém disse que era fácil, mas é também muito promissor, né, e muito gratificante. Em relação às dúvidas que vocês tenham, vocês fiquem à vontade para nos procurar, tá? Então, nós da coordenação de curso, assim como também a coordenação acadêmica, a Nayara vai falar daqui a pouco com vocês, nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso, para esclarecer as dúvidas, para orientar. Então, não hesitem em nos procurar, tá? Estamos aqui para isso. E falando agora como representante, então, da coordenação de curso, como vice-coordenadora, se eu puder dar algumas dicas, eu gostaria de começar dizendo para que vocês não reprovem, tá? Então, dica número 1, sejam sempre aprovados. Mas é claro que é normal que aconteçam as reprovações, tá? Então, é normal e, inclusive, eu tenho que dizer para vocês que é bastante frequente. Então, eu gostaria de pedir, né, diante dessa informação, que vocês não desistam nas primeiras reprovações. O processo de reprovação, vejam como uma oportunidade de fazer novamente um componente que, de repente, não teve a dedicação adequada, não deu por algum motivo para aproveitar da forma que deveria. Então, refaçam, né? Não reprovem, mas se reprovarem, tente outra vez, é possível. Nós estamos todos os anos, todas as turmas, né, que entram, a gente está ofertando novamente as mesmas disciplinas. E também há a possibilidade de reoferta, quando a gente tem um número muito grande de alunos reprovados em uma outra disciplina, né? E eu estou falando isso já preparando vocês, porque as disciplinas dos primeiros semestres, que são disciplinas do núcleo básico, elas são disciplinas muito voltadas para a parte, por exemplo, de cálculo, de física, de química. São disciplinas que normalmente têm um número grande de reprovações, e isso é um problema conjuntural nacional, não é só com a gente, não é só no campus, não é só na engenharia de aquicultura. Isso acontece em quase todas as engenharias, em praticamente o país todo. Isso é um problema que vem lá da nossa educação básica, tá? Então, é complicado a gente chegar na universidade sem a base necessária e já conseguir ser aprovado, né? Então, por isso que eu digo, tentem ser aprovados, se dediquem para isso, mas caso reprovem, tente tantas vezes sejam necessárias, só não desistam, né? Não vejam a universidade como o elo mais frágil que vocês tenham, pelo contrário, vejam a universidade como uma oportunidade, segurem ela com as duas mãos e aproveitem, insistam, resiliência, tá? Então, essas seriam as minhas primeiras dicas. As outras dicas são: sejam proativos. Procurem as informações. Tem alguma dúvida? Vocês podem contar com a coordenação de curso, com a coordenação acadêmica, mas tentem não esperar que a informação chegue até vocês, tá? Então, são muitas informações, tanto em relação ao funcionamento do curso, quanto a respeito do conteúdo das disciplinas, né? Então, procurem, estejam sempre investigando, procurando as informações, se inteirando, porque isso é um dever do aluno, tá? Procurem as informações, leiam os editais, leiam os documentos orientadores. Então, a gente tem o projeto pedagógico de curso, que é o documento orientador que fala sobre como o curso de vocês funciona, tá? Então, todas as informações estão lá. Tem também o regimento de graduação, que a Nayara vai falar daqui a pouco para vocês, né? Mas é impossível a gente fazer uma apresentação dessa e falar tudo o que tem que ser aprendido, né? Tudo que vocês têm que saber. Então, isso deve partir de vocês. Façam a busca da informação, acessem essa informação, leiam os documentos orientadores. Toda vez que sair um edital, leiam o edital atentamente e, se ainda restar alguma dúvida, perguntem. Você sempre pode recorrer a gente para perguntar, né? Não fiquem com dúvida, perguntem, e estamos aqui para ajudar. Essas são a outra categoria de dicas que eu queria dar. Também quero pedir para que vocês
se organizem e se dediquem. Tá? Então, num curso integral, com possibilidade de oferta de componentes de manhã, de tarde e no período noturno, com uma carga horária enorme, né? Várias atividades para realizar, eventos para participar, atividades de extensão e complementares para acreditar. Não vai funcionar se vocês não tiverem organização. Então, se organizem, se dediquem para fazer todas as atividades que puderem fazer. E se vocês seguirem essas dicas básicas, eu já posso dizer que é 50% do sucesso no curso, é 50% de possibilidade de vocês conseguirem formar o sonhado diploma. Né? Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de dar. E também eu quero falar algumas outras dicas, mas em relação já sobre o período remoto, né? Falar um pouco sobre o ensino remoto. É importante a gente falar um pouco sobre isso, porque vocês são a primeira turma que chega na UFOPA, aqui no campus, já com o ensino remoto em andamento. A 2020 iniciou as atividades presencialmente, pouco tempo depois o calendário foi suspenso, e aí, em seguida, a gente retomou as atividades com o ensino remoto. Mas vocês já entram na instituição com essa limitação. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, para deixar algumas coisas claras. E antes de falar um pouco sobre o ensino remoto, queria só contextualizar rapidamente como é que recai a pandemia, né, sobre a nossa instituição. Bom, o primeiro caso do vírus, do novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele foi notificado no nosso estado dia 18 de março. No dia 23, a UFOPA suspendeu suas atividades presenciais. Tá? Então, em função da emergência em saúde, de importância internacional, nós tivemos nossas atividades presenciais interrompidas. Isso significa que a UFOPA parou? Não. Não significa que a UFOPA parou. A UFOPA não parou em momento algum. Eu poderia dizer que a UFOPA dobrou os seus trabalhos desenvolvidos. Tá? Então, a gente tem um quadro de servidores sobrecarregados também em função da pandemia, devido ao desempenho do trabalho remoto. Tá? Então, é importante deixar essa informação registrada aqui, gente. A UFOPA, ela em nenhum momento parou. Nós continuamos trabalhando com as nossas funções administrativas sendo desempenhadas de casa. Então, os servidores não tinham um escritório, um ambiente adequado para trabalhar, mas as adaptações foram feitas na medida do possível e no curto tempo que nos foi dado para isso. Mas vários de vocês têm família, né? Sabem, devem saber bem como é que funciona a questão do ensino, do trabalho remoto, né? É exaustivo, a gente tem que conciliar com as atividades domésticas, às vezes maternas, paternas. Então, foi nesse contexto em que as atividades da UFOPA, né, foram interrompidas presencialmente, no entanto, elas continuaram a todo vapor remotamente. Tá? Depois de um tempo, né, depois que essas atividades presenciais elas foram interrompidas, assim também o calendário acadêmico da UFOPA ele foi suspenso, tá? Ele foi interrompido, e nesse período de interrupção das atividades presenciais, a instituição ofertou várias capacitações que visavam qualificar os profissionais, os servidores, para desenvolver as atividades no contexto da pandemia, né? Então, o contexto do trabalho remoto, do ensino remoto, é muito diferente do presencial. Então, de suma importância, de suma importância essas capacitações. No entanto, a gente teve um período muito curto para realizar várias capacitações, e o período de adaptação, então, foi muito reduzido. Mas, diante da necessidade de continuar com as atividades de ensino, que são uma das atividades mais importantes, né, é uma atividade fim da universidade, então a gente precisava responder a esse momento de crise de alguma forma. E foi aí que, em novembro de 2020, o nosso calendário acadêmico foi retomado, e desde então o ensino remoto emergencial ele foi implementado, né, e passou a ser desenvolvido. Mas uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui é que o ensino remoto emergencial, ele não é EAD, tá? Na verdade, ele é muito diferente de EAD. Eles têm EAD e ensino remoto emergencial algumas semelhanças pontuais, mas, em suma,
duas modalidades são, em suma, duas modalidades muito diferentes. E para mostrar um pouco disso para vocês, eu preparei uma tabela de comparação, né, para que vocês consigam visualizar isso. É muito comum que a gente tenha essa confusão de que a UFOPA está em EAD. A UFOPA nunca esteve em EAD. Nós não temos nenhuma capacidade, não temos treinamento para isso, tá? Então, a primeira diferença entre as duas modalidades é que o EAD é uma modalidade que tem uma legislação específica, toda delineada para esse modelo, e que está consolidada para alguns cursos e em consolidação para vários outros. Não é o nosso caso, tá? O nosso caso aqui na UFOPA, no curso de vocês, a gente não tem legislação específica, não tem consolidada e nem consolidação. O que a gente tem é uma regulamentação provisória para essa modalidade de ensino, que é o ensino remoto emergencial, para ser desenvolvido nesse período de crise, tá? É uma medida como o próprio nome já diz, é uma emergência, né? Então, a gente tem que responder de alguma forma e a gente está respondendo da melhor forma que a gente pode. No entanto, não houve tempo suficiente para que a gente, de fato, tivesse a capacidade de se tornar um curso EAD, né? As coisas não acontecem tão rápido assim. Tá? Então, primeira diferença muito importante é essa. A outra é em relação ao planejamento de aulas. Bom, no EAD, a gente tem um planejamento muito maior, né? Um tempo para investimento no planejamento muito maior. Então, a instituição que desenvolve a EAD, ela já é toda delineada para essa modalidade, ela foi pensada para ser desenvolvida dessa forma, existem legislações específicas que orientam todo esse desenvolvimento da modalidade EAD, então, por isso, há mais tempo para investimento no planejamento. Por isso, também, ele é bem mais estruturado e menos flexível, né? As atividades, elas são fechadinhas e, geralmente, elas têm um tempo para acontecer. No ensino remoto emergencial, não se teve tempo suficiente para fazer um planejamento adequado, né, para essas atividades que devem ser ofertadas online, que devem ser ofertadas remotamente. É menos estruturado até por isso, e também é mais flexível, né? Deve haver uma flexibilidade maior devido às limitações que a gente tem, porque como a gente não foi preparado para esse tipo de ensino, a gente não tem, por exemplo, condições adequadas de infraestrutura de internet, né, de equipamento necessário para fazer toda essa parte de apoio do planejamento das aulas, então esse é mais uma diferença. Outra coisa importantíssima que difere essas duas modalidades é que no EAD, o EAD ele não é feito, na grande maioria das vezes, ele não é desempenhado apenas pelo professor. Então, existe toda uma equipe para dar suporte a esse professor. Então, existe a pessoa que é responsável pela gravação e pela edição dos vídeos, existe uma pessoa que vai ser responsável pela mediação das salas online, existe uma pessoa que vai ajudar o professor na produção de material didático. Então, no ensino remoto emergencial, tudo isso é feito pelo professor. Então, praticamente, a gente não tem suporte. Outra grande dificuldade, porque como nós não escolhemos esse tipo de ensino, né, de passar as informações para vocês através dessa modalidade de ensino, então a gente não tem esse preparo, né? A produção de materiais no EAD é muito frequente, é estruturada e ela é feita de forma múltipla. Então, geralmente, o professor de EAD, ele vai disponibilizar para os alunos vídeo, áudio, material, apostila. Então, ele vai oferecer um monte de material para dar suporte às aulas. Isso no ensino remoto emergencial a gente não consegue, né? Então, geralmente o professor vai compartilhar material de outros autores, livros que existam, que tenham disponíveis em formato digital. Hoje, uma coisa que ajudou muito é a questão do acervo virtual da UFOPA, que o Fabrício vai entrar em detalhes, né? Então, a gente não consegue fazer tudo o que tem que fazer e ainda produzir um monte de tipos de material diferente, que seria o ideal, porque os alunos, eles aprendem de forma diferente. Tem um aluno que aprende melhor assistindo um vídeo, tem um aluno que aprende melhor fazendo uma leitura de um material, e tem aluno que aprende melhor escutando um podcast, por exemplo. Mas o professor, nesse momento de ensino remoto emergencial, um professor que trabalhava presencialmente,
ele não consegue, ele não tem capacidade para isso, ele não foi treinado o tempo necessário para produzir todos esses tipos de mídia e nem tem o tempo também para fazer tudo isso, né? Ele nem teve treinamento e nem tem o tempo necessário para produzir tudo isso, que são materiais que dão muito trabalho, né? Então, os professores, eles também têm essas funções administrativas e não tem como, né, dar conta de tudo isso. A comunicação e a interação professor-aluno nas duas modalidades é algo semelhante, né? Então, a comunicação, tanto no EAD quanto no ensino remoto emergencial, é mediada por tecnologias, com diferentes ferramentas e meios. Isso vai depender, no caso do ensino remoto emergencial, que é o que a gente está desenvolvendo aí no curso de vocês, isso vai depender, essa comunicação, do professor. Ele pode usar o WhatsApp, ele pode usar Telegram, ele pode não adotar nenhum dos dois, ele pode preferir se comunicar com vocês apenas pelo e-mail, ele pode abrir uma sala no Meet para dar aula, ele pode abrir o Zoom, que é um outro aplicativo, ele pode não abrir sala síncrona, ele pode simplesmente gravar a videoaula dele, disponibilizar no YouTube e colocar o link para vocês acessarem. Então, essa comunicação, ela vai variar de acordo com o professor, isso é a metodologia que o professor vai adotar e ele tem autonomia para isso, isso é inclusive constitucional, a liberdade de cátedra do professor, tá? Interação professor-aluno. Então, essa interação nos dois regimes também é semelhante, é virtual, com possibilidade de interação síncrona, quer dizer, simultânea ao mesmo tempo, isso que a gente está fazendo agora é uma atividade síncrona, eu estou ministrando essa apresentação ao mesmo tempo em que vocês estão me ouvindo. Teve alguma aluna que ela pediu para gravar porque ela não ia poder acompanhar. Então, esse seria um tipo de interação assíncrona, né? Onde a aluna vai acompanhar depois que a atividade tenha acontecido, né? Que não é simultânea. Então, síncrona e assíncrona, essa possibilidade existe nos dois tipos de ensino. E autonomia. No caso do EAD, os alunos, eles têm muito mais autonomia, porque eles escolheram essa modalidade e certamente já sabem como é que ela funciona, né? Já no caso do ensino remoto emergencial, embora ela seja muito necessária, o aluno, ele não escolheu esse regime, né? Então, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que vocês precisam ter um pouco mais de autonomia, especialmente nesse tipo de ensino que a gente está tentando desenvolver, que é o ensino remoto. E aqui mais algumas comparações, só para vocês entenderem, de fato, as diferenças em relação à avaliação de aprendizagem. No caso, tanto da EAD quanto do ensino remoto emergencial, são avaliações que são apoiadas pelas tecnologias. Só que no caso do EAD, a gente tem diferentes possibilidades de avaliação. Geralmente, o professor, o curso de EAD, ele vai deixar disponível na plataforma uma infinidade de atividades que o aluno vai desenvolver, e ele vai estar sendo avaliado de todas aquelas diferentes formas. No ensino remoto emergencial, a gente não tem esse espectro tão grande, né, tão diversificado de avaliações, e geralmente essas avaliações podem ser síncronas, então acontecerem simultaneamente, né, ou podem ser assíncronas, né, que vão ser desenvolvidas em outro momento diferente daquela interação online ao mesmo tempo, né? Então, o professor, ele pode tanto passar uma prova para vocês, por exemplo, preencher um formulário do Google Forms e dar aquele tempo de 8 às 10 horas. Essa é uma avaliação que vai acontecer nesse período e que vocês precisam estar todos ao mesmo tempo desenvolvendo ela. Então, é uma atividade síncrona. Ou o professor pode passar uma atividade, um relatório, algo que vocês vão poder fazer em outro momento para enviar, né? Então, é uma atividade assíncrona de avaliação. No caso do uso dessas ferramentas assíncronas, no EAD, ela é imprescindível, é muito difícil ter um curso que está ofertado em EAD que não utilize esse tipo de ferramenta, ele precisa prever essas ferramentas, né, assíncronas, enquanto que no ensino remoto emergencial, as ferramentas síncronas, geralmente, elas são priorizadas, numa tentativa de substituir esse contato presencial que tanto docentes quanto discentes e demais servidores estavam acostumados a ter, né? Então, geralmente, as atividades, elas acontecem sincronamente.
Uma coisa muito importante nas duas modalidades é a colaboração entre alunos, tá? Então, isso é algo comum também nos dois tipos de ensino. Precisa haver colaboração, que pode acontecer tanto síncrona quanto assincronamente. Um exemplo de colaboração, digamos que a gente tem um trabalho em equipe, né, que um seminário para acontecer em equipe, ou um exercício que deve ser corrigido, resolvido em equipe. Da mesma forma que a gente abre aqui essa sala, eu abri essa sala para conversar com vocês, a equipe também pode abrir uma sala no Google Meet, se encontrar nessa sala e fazer a resolução dos exercícios, né? Então, é um exemplo de colaboração que acontece sincronamente entre alunos. E o uso de práticas didáticas e inovadoras. Esse uso é importante em qualquer modalidade de ensino. No EAD, ela já está mais estabelecida, ela é essencial. Já no ensino remoto emergencial, né, ela é importante, como eu falei, em qualquer modalidade de ensino, no entanto, elas ainda não podem ser desempenhadas plenamente, porque não houve, de novo, o treinamento necessário e nem tempo suficiente para essa implementação dessas práticas. Então, só queria mostrar essas diferenças para que vocês já entrem no curso, né, na instituição, sabendo que a gente não está em EAD, tá? É bem diferente. E, continuando lá as dicas que eu tinha preparado para vocês, eu coloquei aqui algumas mais voltadas, então, para essa realidade de ensino remoto. Então, no ensino remoto é ainda mais necessário a organização, né? Se presencialmente já é difícil dar conta de fazer todas as atividades que tem que fazer, né? Participar das ações, participar de eventos, né? No ensino remoto isso é ainda mais necessário. Então, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem os planos de ensino. Cada disciplina tem um plano de ensino que vocês devem receber, né, do professor. Então, façam a leitura desses planos de ensino, olhem direitinho o cronograma, cada plano de ensino deve ter um cronograma, então verifique qual foi a programação que o professor fez para acontecer em determinado dia, qual atividade vai ser realizada em qual dia, qual vai ser o momento em que a avaliação vai acontecer, quando vai ser a entrega dos trabalhos que vão ser solicitados pelo docente. Então, acompanhem o plano de ensino, e sempre estejam acessando o e-mail de vocês, o SIGA, que é o nosso sistema oficial de comunicação, a Nayara vai falar sobre ele também daqui a pouco, e o site também oficial, né? Nós temos um site no campus, temos a página do curso, e também é obrigação, é dever do aluno estar acompanhando esses veículos de informação oficial da instituição e do curso. Autonomia. Como eu falei já anteriormente, eu queria reforçar, queria reiterar. Tenham proatividade, tenham maior autonomia, sejam mais independentes. Então, procurem as informações, tentem construir o aprendizado de vocês. O professor, agora, nesse momento emergencial de ensino remoto, mais do que nunca, ele é um mediador. Ele pode te mostrar o caminho, mas ele não pode caminhar com você, ele não pode segurar na tua mão e te levar, né? Então, tenham autonomia para buscar construir o aprendizado, né? O profissional que vai ser construído, ele depende muito mais de você do que do professor, tá? Então, uma outra dica e um pedido, na verdade, né? Tenham maior autonomia. E outra coisa, colaborem com os colegas de vocês, né? Muito importante a colaboração, principalmente considerando que existem várias atividades que são em equipe. Trabalhar em equipe é uma coisa fundamental na universidade. Nesse momento de ensino remoto, eu posso dizer que isso é ainda mais requerido, né? Então, várias atividades vocês vão desenvolver em equipe. E os colegas, eles têm diferentes graus de familiaridade com as ferramentas digitais. Então, se todo mundo se ajudar, todo mundo colaborar, a equipe não vai ser prejudicada, ninguém vai ser excluído e o professor também não vai ficar tão sobrecarregado, né, de desempenhar todas as coisas que eles têm que fazer e ainda tentar nivelar a parte de familiaridade das ferramentas de toda a turma. Então, tentem ajudar os colegas, colaborar com os colegas, para que todo mundo consiga o objetivo final, que é ser aprovado, e no sentido mais amplo, né, conseguir formar. E alguns lembretes, tá?
de novo, você não está em EAD, você está em ensino remoto emergencial, que eu poderia até chamar de ensino presencial virtualizado, tá? Mas não é EAD. E você está em um curso integral, tá? Um curso integral, isso significa que, embora vocês tenham outras coisas para fazer, como a gente sempre escuta, professor, mas eu tenho outra coisa para fazer, professor, mas eu trabalho nesse horário, mas o curso é integral, e vocês deveriam saber disso, né? Então, isso significa que vocês podem ter atividade de manhã, de tarde, de noite, e às vezes aos sábados também, tá? O sábado é letivo. Então, estejam com isso em mente. Uma outra coisa importante que eu queria falar, principalmente agora em termos de ensino remoto, porque às vezes a gente está trabalhando de casa e parece que a gente está o tempo todo trabalhando, e não é bem assim, tá? Então, professores e demais servidores trabalham em horário comercial. Nós temos uma carga horária para cumprir. É óbvio que a gente até, no caso do campus, tem tanto trabalho que a gente acaba trabalhando muito mais, né, do que a carga horária que seria regulamentada por lei. Mas isso não significa que a gente vai estar disponível 9 horas da noite, meia-noite, 1 hora da tarde, de madrugada, sábado, domingo, feriado, tá? Então, só queria também que vocês não esquecessem que os professores e demais servidores trabalham em horário comercial, e a gente tenta estabelecer esse limite, porque senão a gente não vai ser mais nada além de servidor, e não é bem assim, né? Antes de sermos servidores, nós somos pessoas, nós temos outras atribuições, aliás, diversas outras atribuições, que não se referem apenas ao nível institucional, tá? Então, tenham essa empatia e esse cuidado também. E, por fim, mas não menos importante, a pandemia não acabou. Então, proteja-se. Como você pode fazer isso? Mantendo as medidas de biossegurança, que já são mais do que conhecidas, mas às vezes parece que a gente esquece. Então, não custa lembrar. Continue higienizando suas mãos, utilizando álcool em gel, água e sabão. Continue usando adequadamente a máscara, mantenha o distanciamento social e, principalmente, vacinem-se, tá? Para as atividades na UFOPA presenciais que eventualmente venham a ser realizadas, a vacina vai ser uma exigência. Só vai poder desempenhar atividade presencial quem comprovar que se vacinou, tanto servidor quanto aluno, tá, gente? A gente precisa respeitar a ciência, a gente precisa dar valor aos profissionais de saúde, aos cientistas, tá? Existem diversos estudos que comprovam a eficácia da vacina. É intolerável que a esse ponto ainda tenha gente que duvide da vacina, é inconcebível, tá? Então, queria deixar registrado aqui que a vacina é importante, você não é obrigado a se vacinar, mas também você não vai poder realizar as atividades que forem desempenhadas presencialmente, tá? Isso está descrito no nosso plano de biossegurança da instituição, do campus, e existe uma regulamentação, uma resolução que está sendo discutida, que inclusive será votada, apreciada, depois de amanhã no Conselho Superior da Universidade, que vem trazendo firmemente essa questão da exigência da vacina, tá? Então, vacinem-se, é importante, é a medida maior de segurança. Não existe remédio eficiente para tratamento de coronavírus. Antibiótico nenhum funciona para vírus. Vocês vão ver durante o curso que antibiótico é para bactéria, não é o caso. Não existe remédio para verme que vai funcionar para vírus. O coronavírus é um vírus, não é um parasita, um verme, não vai funcionar. Tá? E vacina salva vidas, vacina não tira vidas. Isso é um absurdo, isso é fake news, e eu me sinto aqui obrigada a reforçar isso com vocês, tá? Então, o que eu queria falar com vocês era isso. Sejam muito bem-vindos, nós esperamos que vocês aproveitem bastante a universidade, nós esperamos que as nossas atividades presenciais retornem enquanto antes, para que nós possamos todos estar em segurança, desenvolvendo da forma que a gente já aprendeu, que a gente sabe, da forma que é melhor, né? Que é através do contato presencial. Também gostaria de finalizar minha fala só deixando aqui registrado, vocês já devem ter recebido lá no manual do Calouro, todos esses meios de comunicação que nós temos, mas eu queria reiterar, tá? Então, nós temos o site do campus oficial, nós temos a página do curso,
Temos alguns e-mails que vocês podem utilizar para entrar em contato. Aqui, esse de cima é o da coordenação do curso, nós temos o e-mail do campus e o e-mail da coordenação acadêmica. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nós também temos um WhatsApp institucional. Tá? Então, sejam bem-vindos, vivam a universidade da forma mais intensa, aproveitem muito e contem conosco. Nós estamos aqui para vocês e por vocês. Então, o que eu tinha para falar era isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem fazer alguma colocação. Se não, eu já posso passar para a Nayara. Alguém quer falar? Não? De qualquer forma, né, continuo à disposição. Qualquer coisa entre em contato, o meu número está lá no grupo com a turma de vocês, é só me chamar. Nayara, nesse momento eu vou te passar a palavra. O Fabrício abriu o microfone? Quer falar, Fabrício? Acho que ele deu uma congeladinha, Nayara. Fique à vontade, a palavra está franqueada para você. Tá ok. Tá me ouvindo? Escuto bem. Tá, gente, então, boa tarde a todos. Ivana, eu consigo apresentar por aqui? Acredito que sim, Nayara. Consegue sim. Tá. Deixa só eu entrar. Aqui pelo computador, que aí eu consigo acompanhar qualquer problema que tenha. Eu não vou ligar minha câmera, tá? Porque eu estou roteando a internet do celular por conta dessas quedas. Mas a maioria de vocês já me viram, já vieram aqui no campus. Então... Nayara, só um minutinho. Eu vou só encerrar, né, a primeira parte e começar a gravação de novo para a gente fazer aquele combinado, né? Tá ok. Só um minutinho.